Fala como tu, Espírito de Deus, fala comigo. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Podemos pegar, on peut prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de... C'est quel livre? Luciano. C'est quel livre on est, nous? On étudie où ça? Dans Matthieu, chapitre 1er. Ça va? Ça va, Luciano? Ok. On est dans Matthieu, chapitre 1er. Ouais. Mateus capítulo 1. N'oublie pas que nous sommes au mois de mai. Não esqueça que nós estamos no mês de Et nous maio parlons de la délivrance de nos familles. e nós estamos a falar do livramento das nossas Donc nous famílias. montrons des choses qui sont dans la famille. Nós aprendemos coisas que estão na nossa família. Et par là, nous voudrons dire tout simplement que tu dois chercher aussi ta délivrance. E sendo assim, nós queremos que você procure o livramento. Matthieu, le chapitre 1er, Mateus capítulo 1 et à partir du verset 1er. e o versículo 1. A partir do versículo 1. Et nous allons lire la généalogie de Jésus-Christ. A genealogia de Jesus Cristo. Donc Jésus-Christ est fils de David, Jesus que é filho de Davi, fils d'Abraham. filho de Abraão. Le verset 2. Versículo 2. Abraham engendra Isaac. Abraão gerou Isaac. Verset 2. Isaac engendra Jacob. Isaac gerou Jacó. Et Jacob engendra Judas et ses frères. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Verset 3. Versículo 3. Judas engendra Pharez et Judá Zéra. gerou Perez e Zerá. Et Pharez engendra Esron. E Perá gerou Esrom. Esron engendra Aram. Esrom gerou Arão. Verset 4. Versículo 4. Et Aram engendra Aminadab. Arão gerou Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Aminadab gerou Nasson. Nasson engendra Salomon. Nasson gerou Salmão. Continue le verset 5. Versículo 5. Salomon engendra Boaz. Salmão gerou Boaz. Boaz de Rahab engendra Obed. Boaz gerou Obed, Obed de Ruth, Obed engendra Jessé. cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé engendra David, Jessé gerou Davi. David le roi. Et David le roi engendra Salomon, E Davi, o rei, gerou Salomão, de celle qui avait été la femme d'Uri. cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Est-ce qu'on peut lire le verset 17 maintenant? Podemos ler o versículo 17 agora. Matthieu chapitre 1, le verset 17. Mateus 1, versículo 17. Donc le verset 17, si nous prenons ainsi, le verset 17, ainsi toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont 14 générations. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Et depuis David jusqu'à la transportation à Babylone, il y a aussi 14 générations. Desde Davi até o auxílio da Babilônia, 14 gerações. Et depuis la transportation à Babylone jusqu'à Christ, il y a 14 générations. Desde o auxílio da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Alors tu peux remettre le verset 1. Você pode colocar o versículo 1. Lorsqu'on lit le verset 1, qu'est-ce qu'on voit? On dit Jésus-Christ. Quando nós vemos o versículo 1, nós vemos que Jesus Cristo. Donc on présente Jésus-Christ avec son nom complet. Então nós vemos Jesus com seu nome completo. Mais lorsqu'on lit le verset 17 maintenant, ce n'est plus Jésus-Christ. Quando vemos o versículo 17, já não é mais Jesus Le Cristo. verset 17, on dit maintenant jusqu'à Christ. Agora está a dizer até Cristo. Donc nous montre que la famille a commencé ici. Então mostra que a família começou aqui, Elle est allée là-bas, foi ali, arrivée là-bas, chegando elle lá, arrive là-bas. ela chegou do outro lado. Mais lorsqu'on arrive à Jésus, au lieu de dire Jésus, on dit Christ. Quando chegamos em Jesus, em falar de Jesus, só fala-se Cristo. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Podemos tomar os nossos assentos. Et avant de commencer notre prédication, nous accueillons Atia, qui vient de Londres. Antes de começar a nossa pregação, nós recebemos a tia que chegou de Londres. Bem jovem, bem bonita, bem forte. Tudo belle. Que Dieu te bénisse, maman. Que Deus abençoe. Donc c'est la tante de notre sœur Sylvia. É a tia da nossa irmã Silvia. Donc elle est ici pour visiter sa sœur. Ela veio para visitar a sua Que Dieu te bénisse. sobrinha. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus esteja sobre ti. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Alors nous parlons de la délivrance de la famille. Nós falamos do livramento da família.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de demain, nous commençons déjà 21 jours de jeûne. Hein. E a partir da manhã nós começamos os 21 dias de oração e jejum. Donc, dans toutes nos églises, Luanda, Portugal, Angleterre, Hollande, France. Em todas as igrejas CAP. Donc, nous commençons 21 jours de jeûne. Começamos os 21 dias de jejum. Bon, le jeûne de cathédrale d'adoration, ce sont des jeûnes qui sont simples. Hein. Os jejuns da Catedral da Adoração e Promessa são jejuns simples. Donc, tu peux commencer déjà le matin quand tu te réveilles. Você pode começar de manhã quando tu acordas. Et à 12 heures, tu entres dans la prière. À 13 heures, on termine. E às 12 horas entras em oração, às 13 terminamos. Maman Véro, c'est simple. É simples, mamãe. Ouais, Bruna, c'est très simple. Hein. Mamãe Bruna, é muito Ouais, simples. donc jusqu'à 12 heures, on termine déjà. Até às 12 horas já Ah, terminamos. si tu travailles, tu dis, pasteur, moi je vais commencer à 15 heures. Se você Dona trabalha, Maria. vai dizer, eu vou começar às 15 horas. Dans 15 heures, tu termines à 20 heures. Se você começar às 15, vai Et terminar on va às 20 prier horas. ensemble à 21 heures, tu termines déjà. E vamos orar junto às 21 horas. Et on a une opération, l'opération Daniel. Donc ce sont des prières fortes, É a operação Daniel, são orações fortes pendant 21 jours. durante 21 dias. Pasteur, moi je vais faire du matin jusqu'à 18 heures. Tu peux faire? Ah, pastor, eu quero fazer de manhã até às 18 horas. Tu podes fazer. Pasteur, je peux faire du matin jusqu'à 21 heures. Tu peux faire? Pastor, será que eu posso fazer de manhã até às 21 horas? Tu podes Mais fazer. dans l'église en général, nous donnons seulement ces 2 horaires. Na igreja em geral, nós só estamos a dar esses 2 horários. Comme c'est 21 jours pour que ça ne te complique pas, Neftali. Como são 21 dias, para que isso não te complique. Ouais, donc Neftali, tu peux jeûner aussi. Irmão Neftali, pode Ouais. jejuar também. Alex, ouais, on commence le matin. À Bon, 12 heures Alex, déjà au commence à travail, manhã. 12h30, tu peux manger. Até às 12, Ouais. às 12h30 já pode comer. Donc chaque mercredi, nous sommes ici. Cada quarta-feira nós estamos aqui. Donc comme je suis sur Lyon, donc à partir déjà de 16h, je suis là. Como eu estou em Lyon neste momento, a partir das 16 horas estarei aqui. Mais chaque mercredi, nous sommes ici à 18h. Cada quarta-feira estamos aqui às 18 Opération horas. Daniel ici pour prier pour la famille. Operação Daniel aqui para orar pelas famílias. Et chaque jour, nous sommes sur Telegram. E cada dia estamos no Telegram. Donc aujourd'hui, à 23h30, on ouvre le jeûne. Hoje, às 23h30, vamos abrir o jejum. Tu dors. Você vai dormir. Et demain à 12h, tu entres sur Telegram. Amanhã, às 12 horas, se conecte novamente no Telegram. Oui, tu n'es pas en train de travailler, mais tu es sur Telegram. Você pode estar a trabalhar, mas estando em conexão no À Telegram. moins que ce soit des formations, des endroits où on dit que tu ne peux pas mettre le truc. A parte se for em lugares que tu não podes colocar os fones. Mais si tu ne le fais pas à 12h, Maman Rose, tu peux le faire à 20h. Se não conseguir fazer às 12 horas, como exemplo, a Mara pode fazer até às 20. Donc 20h, nous sommes sur Telegram. Às 20 Donc horas. nós avant estamos de no sortir Telegram. ici, je dois m'assurer que tout le monde est sur Telegram. Antes de sairmos daqui hoje, eu tenho que ter a certeza que todos nós estamos Puisque conectados no 21 Telegram. jours, c'est une seule fois par année, 21 jours. Porque 21 dias é uma vez por ano. Donc tu pries pour ta famille, Você vai orar pela tu sua pries pour família, ta vie, vai orar pela tu sua pries vida, pour des projets. vai orar pelos seus Il y a projetos. des réalités qui veulent un jeûne qui est long. Existem realidades que precisam de jejuns longos. Maman Grassa, tu entres dans Graça, ces jeûnes. Entra neste jejum. Papa Nelson, tu entres dans ces jeûnes. Papai Alex, entra Donc nous neste tous, jejum. nous sommes là. Todos nós estaremos lá. Donc si à 12h tu es au travail, ceux de 12h vont être en jeûne. Se às 12 horas tu estiveres no trabalho, aquele grupo das 12 horas vai começar o Si jejum. tu peux commencer de jeûner le matin jusqu'à 12h, ça va. Se você pode começar a jejuar de manhã até às 12 horas, está tudo bem. Si tu n'arrives pas, tu prends à partir de 15h jusqu'à 21h. Se tu não conseguires, podes começar a partir das 15 até às 21 Donc horas. nous tous, nous allons faire 21 jours de jeûne. Mas todos iremos fazer 21 dias de jejum. Programme sur Telegram chaque jour. Programa no Telegram cada Il y dia. a prière à 12h, A oração ao meio-dia. il y a prière à 20h. E tem oração às 20 Et tu ouvres horas. ton jeûne. E você vai abrir o teu jejum. Et le mercredi, nous sommes tous ici. E na quarta-feira estaremos aqui. Et le dimanche, nous sommes tous ici. No domingo, idem. Et le dimanche, on vient très tôt. Hein? No domingo chegamos mais Parce que vous cedo. savez que nous, on n'a que 1h45 ici dans Vocês cette sabiam salle. que nós só temos 1h45 aqui na Alors sala? quand tu viens en 45 retard, c'est comme si minutos. tu ne fais pas. Fais toujours cet effort-là, viens un peu très tôt. Et lorsqu'il est 12h, on sort déjà. Então faz sempre o esforço de chegar mais cedo. Quando for meio-dia, nós vamos Donc pra casa. 21 jours, ça commence aujourd'hui la nuit, Maman Véro. 21 dias começa hoje na noite. À 22h30, je commence à appeler tout le monde. Est-ce que tu vas gêner avec nous, Neftali? Tu entres en gêne. Priscilla. Tu entres. Donc tout le monde va gêner. C'est le seul gêne de l'année. On a beaucoup de jours. É o único jejum do ano que nós temos muitos dias. Pasteur, je ne vais pas manger. Je ne vais pas boire.
Ah, eu não vou comer, não vou beber, pastor. Non, c'est seulement jusqu'à 12 heures, tu ne bois pas, tu ne manges pas. É até às 12 horas você não vai comer, C'est não seulement vai lorsque beber tu prends nada. 15 heures jusqu'à 21 heures, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Quando pegar das 15 até as 21, mas não vai comer, Mais não vai après, tu peux beber. manger, tu peux boire. Depois do jejum, você pode comer. Prie pour la famille. Ore pela sua Prie pour família. ta vie. Ore pela sua Entre vida. sur Telegram. Entre, se conecte no Parce que sur Telegram. Telegram, je serai toujours à genoux. Pastor, no Telegram eu sempre vou estar de Non, joelhos. Telegram, c'est bien. Telegram Tu n'es pas en train d'être de cuisinier, mais tu Você écoutes pode la estar prière. a cozinhar, mas estar em Tu n'es oração. pas en train de conduire, mais tu es dans la prière, Maman Véro. Conduzir, estás a oração. Et tu em peux être oração. sur le lit, tu es dans la prière. Na Vicente. cama, você está em oração, irmão Vicente. Por que não entra mais nas orações, Vicente? Pourquoi tu ne te connectes plus? Est-ce qu'on peut prier pour notre jeûne qui commence ce soir? Será que podemos Tu orar lèves pelo les mains. nosso jejum que vai começar esta noite? Levanta as tuas mãos. Bon, si tu es malade, tu vas me rencontrer après. Se você estiver doente, venha ter com o pastor no final. Si tu as commencé une grossesse, tu me rencontres. Se começou a medicação, procure o Si tu as pastor. commencé une Se grossesse, você também estiver concebida, procure o pastor. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Senhor, Nous abençoe-nos. commençons ce voyage de l'opération Daniel. Nós começamos essa viagem de operação da Chaque mercredi, nous serons là, Cada Seigneur. quarta-feira estaremos Et aqui, chaque Senhor. dimanche, nous serons là. Cada domingo também. Que les cieux s'ouvrent. Os céus se abram. Réponds-nous, Seigneur. Responde-nos, Senhor. Seigneur, donne la force. Dê-nos a Il y a força. beaucoup qui vont aller au travail. São muitos que vão ao trabalho. Donne-leur la force d'arriver, de persévérer jusqu'à 12 heures. Dê a eles a força de chegar até as Pendant 12 horas. 21 jours, bénis ceux qui vont travailler. Durante 21 dias, abençoe os que vão trabalhar. Bénis tous ceux qui sont dans cette église. Abençoe todos que estão nessa Réveille-nous, Seigneur. Acorde-nos, Senhor. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ok. Podemos dizer amém? Je vais baisser un peu. On peut dire Amen. Podemos dizer amém? Alors, dans notre enseignement aujourd'hui, on veut parler de cela aussi. No nosso ensinamento de hoje, queremos falar disso também. Et après, on va prier. E depois nós Donc, vamos chaque orar. jour, culte ici, le dimanche, il y a d'autres cultes, nous viendrons ici, nous prions seulement. Tem outros domingos nós viemos aqui só oramos. Puisqu'on est dans une opération de prière et de Porque nós jeûne. estamos numa operação de oração e jejum. Et amène toujours ta famille, puisqu'on va prier pour tout le monde. Traga sempre a sua família, porque estaremos a orar por todos. Est-ce que tu peux mettre Matthieu chapitre 1, verset 1? Podes colocar Mateus 1:1. Lorsque tu lis, tu vois que ce sont des noms. Hein? Quando você vai ler, você vai ver que são nomes. Donc parfois, tu ne lis pas ça. E às vezes você salta isso. Mais c'est très important. Mas é muito Puisqu'on veut importante. montrer que quelque chose se passe dans la famille à partir de ces noms. Você vai ver que a Bíblia quer nos mostrar que existe alguma coisa que se passa a partir do primeiro nome. Donc parfois, quand tu me dis ton nom, je peux déjà savoir ce qui se passe. Às vezes, quando você medita o nome, você pode saber o que se passa. Donc ton nom révèle ton identité. Porque o teu nome revela a tua Lorsque tu as identidade. pris un nom, tu t'es engagé dans un groupe WhatsApp. Quando você pega o seu nome, você se engajou num grupo WhatsApp. Donc c'est un groupe WhatsApp de ta famille. É grupo WhatsApp da tua família. Toutes les choses qui se passent dans cette famille vont t'arriver. Todas as coisas que se passam nessa família vão te acontecer. Nous avons dit la première des choses. Regarde, Jésus n'est pas né avec Abraham. A primeira coisa que nós vimos é que Jesus não nasceu com Abraão. Il n'est pas né avec David. Não nasceu com Davi. Mais on le connecte avec David. Mas conectam ele com Davi. Pourquoi est-ce qu'on les connecte avec David? Por que conectam Jesus com Davi? Matthieu présente Jésus comme le roi. Mateus apresenta Jesus como o rei. Mais il veut vous dire que le roi que vous voyez aujourd'hui, Mas ele quer dizer que o rei que vocês estão a c'est ver puisque hoje dans sa famille au début, il y avait aussi des rois. é porque na sua família no princípio já existia um rei. Qu'est-ce qu'il veut poser un principe? É porque por que ele quer colocar um princípio? Tu es aujourd'hui ce qu'il y a déjà été dans ta famille. Você é hoje aquilo que alguém já foi na sua família. Nous prenons, si David n'était pas roi, David était violeur. Se Davi não seria o rei, Davi seria o violador. Je te pardonne. Si David était menteur, Se Davi fosse mentiroso, si David était celui qui volait. se Davi fosse o ladrão. Donc Jésus se retrouve dans une famille connectée avec quelqu'un de la première génération qui continue à influencer sa vie. Jesus se encontra numa família que já tinha alguém na primeira geração que continua a influenciar a sua vida. Donc on l'appelle le fils de David, le roi, puisque son père, son arrière-grand-père était roi. Então chamaram ele o filho de Davi, o rei, porque o seu avô já era um rei. Donc si parfois tu vois certains comportements voleurs, menteurs, fais attention.
Peut-être cela a déjà été dans ta famille. Quando você vê certos comportamentos aparecerem em ti, o roubo, a mentira, presta muita atenção. Às vezes isso já existiu na Donc sua pour família. Jésus, on dit qu'il était roi. Para Jesus dizem que ele era rei. Mais je prends David qui était fils d'Abraham. Então pegamos Davi, que era filho de Abraão. Abraham était polygame. Abraão, perdão, era polígamo. Il avait beaucoup de femmes. Tinha muitas Et on mulheres. revoit aussi David répéter la même E chose. vemos Davi a repetir a mesma coisa. Donc quand tu lis la liste de la famille, on veut te dire, fais attention. Quando você lê a lista da família, querem te dizer, preste atenção. Ce que tu vis comme vie aujourd'hui, il y a quelqu'un avant toi qui a vécu la même vie. Você está a viver hoje, tem alguém antes de você que já passou por Et isso. aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, fais attention Hoje o Espírito Santo fala para você, preste atenção. pour ne pas répéter la vie de ceux qui étaient avant toi. Para não repetir a vida daqueles que vieram antes de ti. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne veux pas Alguém répéter? pode dizer, eu não vou repetir. Je ne te vois pas. Tu Eu élèves não estou a ton viver. doigt. Levanta o teu dedo assim. Tu dis, moi, amado. je ne veux pas Eu répéter. não vou repetir. Tu dis, moi, je ne veux pas Eu não vou répéter. repetir. Moi, je ne veux pas Eu répéter. não vou repetir. Est-ce que tu peux prier? Será que você pode Tu dis, orar? Seigneur, Diga, je Senhor, suis béni. eu sou abençoado. Je suis la Eu différence. sou a Ta diferença. grâce est sur A moi. tua graça está Seigneur, Senhor, je me déconnecte. eu me desconecto. Pendant ces 21 jours de jeûne, Durante esses 21 dias je de me jejum, déconnecte. eu me desconecto. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Regardez alors, Olhe para mim. il y a la deuxième leçon. Tem a segunda lição. Tu as déjà remarqué, continue à partir du verset 2. Tu mets verset 2, Luciano. Luciano, Tu peux mettre le verset 2. pode colocar versículo 2. Abraham engendra Isaac. Abraão gerou Isaac. Isaac engendra Jacob. Isaac gerou Jacó. Jacob engendra Judas. Jacó gerou Judá. Abraham, Isaac, ok. Isaac, Jacob ses frères. Jacó e os seus irmãos. Et le verset 3. Versículo 3. Judas engendra Pharez, Zara. Qu'est-ce que tu remarques? Il y a ce qu'on Zara. appelle le principe de la puissance qui attaque le premier-né. Aqui nós vimos o princípio do poder que ataca os primeiros filhos. Donc depuis Abraham, tu remarqueras que tous ceux qui étaient nés les premiers enfants n'ont pas la position ici. Então você vai ver que desde Abraão, todos que eram os primeiros filhos não tinham Donc c'est posição. comme s'il y a une force qui est derrière le premier-né, le premier enfant. É como se existe uma força que estava atrás dos primogênitos. Abraham avait 2 enfants. Abraão tinha 2 Le filhos. premier c'était Ismaël. O primeiro era Ismael. Mais c'est Isaac qui entre. Mas é Isaac que aparece aí. Isaac avait 2 enfants. Isaac tinha 2 Le filhos. premier c'était O Esaú. primeiro era Esaú. Mais c'est Jacob qui entre. Mas é Jacó que aparece. Jacob avait plusieurs enfants. Jacó tinha muitos Le filhos. premier c'était Ruben. O primeiro era Rubem. Mais on voit que Judas entre. Nós estamos a ver que Judá é que aparece. Judas avait plusieurs enfants. Judá tinha muitos filhos. Mais c'est un enfant qui sort le premier. Mas é filho que sai o primeiro. Mais il revient. Ele C'est volta. le deuxième, Ele deixa o lugar para Pérez, qui va entrer. É Perez que chega. Lorsqu'on arrive au temps de David, Quando chegamos no tempo de Davi, il avait plusieurs enfants. ele tinha muitos filhos. Mais celui qui va entrer comme roi dans la liste, Mas aquele que entrou na lista c'est Salomon. é Salomão. Donc c'est comme si tous ceux qui naissaient le premier, É como se todos que nasceram il y avait une force qui les suivait. tinha uma força que os Et seguia. là, on a montré qu'il y a une force qui attaque le premier enfant. Então aqui mostramos que tem uma força que ataca os Puisque le primeiros premier filhos. enfant, c'est la force. Porque o primeiro filho é a força. Le premier enfant, c'est la vision. O primeiro filho é a visão. Le premier enfant, c'est la destinée de toute la famille. O primeiro filho é o destino de toda a Et família. vous remarquerez, dans beaucoup de familles, il y a toujours les combats sur le premier enfant. Você vai ver que em muitas famílias tem sempre combate sobre a vida Je do ne sais pas s'il y a un premier-né ici, un premier enfant Tem ici. primogênito aqui, Et primeiro tu filho. remarqueras que souvent, lorsque le premier enfant fait fausse route, Quando vemos, às vezes você é o primeiro filho, você tem muito, il déroute, il fait fausse route. faz desvios. Vous remarquez que tous les autres vont aussi faire. Todos os outros vão fazer a mesma Puisque coisa. c'est ce qu'on appelle le principe du train sur les rails. É aquilo que chamamos o princípio Du train comboio sur les rails. do comboio Caminho de fer. no caminho de ferro. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui reste là, ce sont les compartiments, les rames. O que fica atrás são os compartimentos. Mais il y a une seule partie qui est la tête. Mas só tem uma parte que é a Et cabeça. lorsque la tête va à gauche, tous les autres vont le suivre. Quando a cabeça vai à esquerda, todos os outros seguem. Voilà pourquoi vous remarquez là où les premiers enfants ont échoué, Por isso é que você vê que onde os primeiros filhos le fracassaram, maladie qui était de premiers enfants, a doença que esteve no primeiro les folies qui étaient sur les premiers enfants, o vento que
estava no primeiro filho, les erreurs de premiers enfants, os erros do primeiro filho, les abandons du premier enfant, os abandonos dos souvent primeiros filhos, entraînent toute la famille. às vezes segue toda a família. Donc il y a toujours une puissance qui attaque le premier enfant. Tem sempre poder que ataca o primeiro Et filho. le pays d'Égypte s'écroula dans Exode chapitre 12. E o país do Egito, lá no Exode Êxodo chapitre 12. Et s'écroula est tombé. Le S'écroula pays, caiu. le pays est tombé puisque les premiers enfants étaient tous morts. O país caiu porque o primeiro filho, os primeiros filhos estavam mortos. Donc vous remarquez que lorsque le premier enfant perd sa position, Você nota que quando o primeiro filho perde a sua qu'est-ce qu'on a posição, voulu nous enseigner dans cette liste? o que queriam nos ensinar nesta lista? Le premier enfant, ce n'est pas une O position, primeiro filho não é uma posição, mais c'est une dimension é spirituelle. uma dimensão espiritual. Voilà pourquoi Jésus lui-même est appelé le premier-né. Razão pela qual Jesus é chamado primeiro, Et le premier-né de plusieurs frères. o primeiro filho de Vous muitos remarquerez irmãos. qu'en Israël, l'héritage, la bénédiction allait chez le premier-né. Você vai notar que em Israel a herança, a bênção ia nos primeiros Donc il y a filhos. un combat que l'ennemi lance toujours contre ceux qui sont le premier-né. Então existe combate que o inimigo sempre lança nos primeiros Voilà, filhos. même lorsque vous allez chez le féticheur, Mesmo quando você vai até nas casas de s'il ne curas, demande pas papa, il demande la première personne. se ele não pedir o teu pai, ele vai Le pedir premier o fils. primeiro filho. Et c'est pourquoi vous remarquerez souvent que le premier fils, quand papa n'est pas là, ou la première fille, c'est elle qui occupe la position. Você vê que na ausência de pai, o primeiro filho é que toma o lugar. Ou la première fille. Ou a primeira filha. Donc sans savoir, lorsque tu es premier-né, il y a le monde spirituel qui te regarde. Sem saber, no inconsciente, quando você é o primeiro filho, tem um mundo espiritual Voilà que te olha. pourquoi dans les délivrances de la famille, nous brisons la malédiction de premier-né. Razão pela qual no livramento da família nós quebramos todo poder. Est-ce que tu peux prier avec moi? Você pode orar. Tu lèves la main comigo. droite, tu dis au nom de Levanta Jésus. sua mão direita e diga em Ah, nome c'est de trop Jesus. faible. Tu dis É au muito nom fraco. de Diga, Jésus. Em nome de Jesus. Je brise Eu quebro toute malédiction toda maldição sur le premier-né de ma sobre famille. os primeiros filhos Au da minha nom de família. Jésus. Em nome de Jesus. Toute attaque du Todo diable ataque do diabo. tombe maintenant. Cai agora. Tombe maintenant. Cai agora. Tombe maintenant. Cai agora. Aujourd'hui, Hoje. je délivre mes frères. Eu livro os meus irmãos. Je délivre mes enfants. Eu livro os meus Au filhos. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Regarde-moi. Olhe para mim. Pasteur, comment est-ce que je peux racheter la puissance, la bénédiction de premier-né sur le premier-né? Pastor, como é que eu posso comprar de volta o poder dos primeiros filhos? La première des choses, tu dois leur dire ce que nous enseignons ici. A primeira coisa você tem que dizer para eles aquilo que nós aprendemos aqui. Donc, comme tu es là, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui, toi. Como tu estás aqui, tens que saber, tu não és qualquer pessoa. Jacob a dit à son fils, toi, tu es ma force. Jacó falou para o seu filho, tu és a minha força. Toi, tu es celui qui me représente. Tu és aquele que me representa. Toi, tu es mon successeur. Tu és o meu sucessor. Donc, la Bible dit, les justes sont délivrés par la connaissance. Tu dois dire cela à l'enfant. A Toi, Bíblia tu diz es que le os justos estão premier. livrados pelo conhecimento. Tu tens que dizer, Toi, tu es grand. tu és grande. Toi, tu es le responsable ici. Tu és o responsável. Ne fais pas aqui. ça. Mais il y a beaucoup même de parents qui disent cela. Tu vois, tu fais ça, tu agis mal. Tem muitos pais que dizem aos seus filhos, você age Você, mano, você, mana. Ne fais pas ça. Não faz isso, tu és mano. Tu Être és... premier-né nous engage dans un comportement de responsabilité. Ser o primeiro filho nos leva num comportamento de responsabilidade. Tu vois, puisque notre premier-né ne s'est pas marié, tous aussi nous allons chercher à ne pas nous marier. Quando o primeiro filho não é casado, os outros irmãos também acabam por não. S'il va dans le divorce, nous allons aussi dans le divorce. Se ele se divorciar, nós também podemos correr o S'il boit, il boit, tu verras, nous aussi nous Se buvons, nous ele buvons. bebia muito, você vai ver que os irmãos atrás também vão. La deuxième des choses, A segunda pour coisa, briser la malédiction des premiers-nés, tu dois prononcer la bénédiction des premiers-nés. para quebrar a maldição do poder dos primeiros filhos, tu tens que abençoar. os Ah, primeiros donc filhos. tu dois dire, tu es béni. Tu tens que Donc, declarar parfois que tu vois que cet enfant ne se comporte pas, mais tu comprends ce que Proverbe chapitre 18 dit. Às vezes você vê que essa criança não se comporta bem, mas você lembra aquilo que Provérbios 18 está La escrito. vie et la mort est au pouvoir de la langue. A vida e a morte está sobre o poder da língua. Tu les bénis, tu dis, toi tu es différent. Abençoe eles, diga, tu és Toi-même tu diferente. t'es béni, tu dis, je suis différent. E você mesmo aprenda a se abençoar. Lorsque dizendo, tu as un fils premier, ne parle pas toujours du mal de lui ou d'elle. tu tens um filho, o primeiro filho, não começa a falar toda hora mal com ele. Non, commence aussi à déclarer la bénédiction. Começa também a declarar a bênção. Toi tu réussiras. Você vai vencer. Toi tu es le premier. Tu és o primeiro. Et Jacob, lorsqu'il a tiré le doigt du premier-né sur Ruben, Jacó tira o direito do
Il confirme cela dans la vie de Joseph en prononçant la bénédiction. Ele confirmou isso na vida de José, dando a bênção. Ah, declarando il a dit, bênção. Joseph, maintenant, toi, tu es le premier. E José agora fica o primeiro. Donc, par la parole, tu peux inverser les rôles. Celui qui n'était pas le premier peut devenir le premier par la puissance de la bénédiction. Com a palavra você pode mudar os papéis. Aquele que não era o primeiro filho passa a ser pelo poder que está Tu na peux palavra. aussi, par la parole, changer son comportement. Pela palavra também podes mudar os comportamentos. Il y a une puissance dans la parole. Existe poder na La palavra. Bible dit que tout ce qui se voit a été créé par la A parole. Bíblia diz que tudo que se vê foi criado pela palavra. Hébreux chapitre 1 dit que Dieu soutient toutes choses par la parole. Em Hebreus 1 a Bíblia diz que Deus tem Sustenta. todas as coisas, sustenta todas as Tu coisas commences pela à dire, palavra. toi tu es le premier-né de la Começa famille. a declarar, tu és o primeiro. Toi tu réussiras. Você vai Toi tu es vencer. intelligent. Você é inteligente. Toi tu es fort. Tu és forte. Toi tu vas monter. Você vai J'ai crescer. pris la malédiction des premiers-nés. Eu quebro a maldição dos primeiros Est-ce que filhos. quelqu'un peut briser cela? Alguém pode quebrar isso? Tu dis je brise. Eu quebro. Je brise Eu quebro. sur mes enfants, Sobre os meus sur ma filhos, famille. sobre a minha J'ai família. dit mon fils Eu digo que o meu filho n'est pas un insensé. não é Bourg. qualquer. N'est pas un insensé. Non, il bourg. Não é o- Non, il bourg. N'est pas un insensé. não é burro. Mon fils O meu filho n'est pas fou. não é louco. Au nom de Jésus, Em nome de je Jesus, déclare eu declaro que ma fille ressurira. minha filha vai Je vencer. prophétise, Eu profetizo. mes enfants feront ma Meus joie. filhos verão a minha alegria. Os meus filhos verão a minha alegria. Mais tu vois, quand toi tu pleures toujours, tu ne fais rien. Você sabe que quando você chora todo o tempo, você não faz Puisque nada. même l'enfant aussi ne comprendra pas pourquoi il est attaqué. Mesmo teu filho não vai entender por que que tu és atacada. Et parfois, on se pose la question, pourquoi les grands frères se comportent comme ça? Às vezes as pessoas se perguntam por que que os irmãos mais velhos se comportam assim. Il est attaqué. Ele é atacado. Puisqu'on sait que si on l'a, toute la famille, c'est fini. Porque sabem, se tem nas mãos ele, toda a família Ne termina. reste pas comme ça. Não fique assim. Tu dois lutter dans la prière. Tens que lutar em oração. Tu dois le prendre. Tu tens que Tu pegar dois isso. prophétiser sur lui. Tens que profetizar Toi, sobre tu es ele. intelligent. Tu és inteligente. Toi, tu n'auras pas n'importe quel mariage. Você não vai ter Toi, qualquer tu vas casamento. monter. Você vai subir. Alors, dans notre généalogie, Na nossa genealogia, si tu remarques, hein, tu verras, c'est comme si la malédiction, c'est une personne qui comprend les réalités dans la famille. se você notar, você vê que a maldição é uma pessoa que entende a realidade da família. Ouais. Ouais. Tu n'as pas remarqué dans cette liste de noms? Et tu dis bien, regarde bien les noms. Então, na lista dos nomes, Tu mets le verset 2. quando você vê no versículo 2, Donc c'est comme si elle vient dans la famille, elle comprend les choses. é como se ele vem na minha família, ele entende as coisas. Abraham avait un problème. Abraão tinha problema. Il avait plusieurs femmes. Tinha muitas mulheres. Donc si Isaac reprend le comportement d'Abraham, Se Isaac pega os mesmos comportamentos de Abraão, Isaac aussi devrait avoir plusieurs femmes. o Isaac também vai ter muitas mulheres. Puisque nous voyons ce même problème aller au temps de Jacob. Este mesmo problema foi até no tempo de Jacó. Donc nous avons le papa qui avait plusieurs femmes, Nós vemos o pai que tinha muitas mulheres, le même esprit de polygamie o mesmo espírito de poligamia, qui arrive devant Isaac. chega diante de Isaac. Mais il comprend que non, je ne touche pas Isaac. Mas ele compreendeu e falou, não, eu não vou tocar somente Le même Isaac. esprit va sauter O mesmo espírito salta pour aller maintenant chez Jacob. para ir até Jacob. Et lorsqu'il arrive chez Jacob, Quando ele chega em Jacob, il dit non, je dois choisir. ele falou, eu tenho que choisir. Lorsqu'il arrive chez Jacob, Quando ele chega em Jacob, c'est une autre façon d'opérer maintenant. é uma outra forma de operar C'est agora. comme une impureté sexuelle qui entre dans la É famille. como a impureza sexual que entra na família. Puisqu'on nous parle maintenant de versets 3 à 4. Quando chegamos no versículo 3 e On nous 4, parle de Judas engendrant Pharès et Zéra. nos falam de Judá que gerou Perez e Zerá. C'est comme si ce même esprit de polygamie É como se o mesmo espírito de poligamia arrive ici, chega até mais ici il change encore de e comportement. muda aí de novo de comportamento. Puisque c'est une façon d'inceste. É uma forma de incesto. Mais si je commence à chercher l'inceste dans la famille, Se eu começo a procurar um incesto na família, je reviens au verset 2. eu volto no versículo 2. Je comprenais que le problème d'inceste commence à partir de Jacob. Eu compreendo que o incesto começou desde Jacob. Donc, à la première génération, Na primeira geração, il y avait la polygamie, tinha a mais il poligamia, n'y avait pas d'inceste. não tinha o incesto. La deuxième génération, Na segunda geração, c'est comme si cet esprit dit, ici je ne fais rien. é como se o espírito falou, não, aqui eu não estou
estão a mexer Mais com ele. lorsqu'elle arrive à la troisième Quando génération, ele chega na terceira geração, elle reprend la polygamie, ele pega a poligamia, elle reprend les violences sexuelles, pega a violência elle sexual reprend l'inceste. e pega o incesto. Et lorsque j'arrive au temps de Judas, Quando eu chego no tempo de Judá, Judas va continuer avec le même inceste. Judá continua com o mesmo incesto. Je vais sauter Judas. Eu vou saltar Judá. Et j'arrive, je pense, au verset 5 à 6. Eu pego o versículo 5 e 6. Et là, j'arrive dans la famille de David. E eu chego na família de Davi. Donc, le même esprit d'inceste O mesmo espírito de incesto va sauter tous ces gens depuis Judas vai saltar todas essas pessoas desde pour Judá revenir dans la famille de David. para aparecer na família de Davi. Oui, il y a un fils de David qui va avoir des relations avec sa sœur. Sim, tem um filho de Davi que teve relações com a sua irmã. Qu'est-ce que je comprends? O que eu compreendo C'est que tous dans la famille, nous sommes attaqués par les mêmes esprits qui ont commencé. é que todos na família somos atacados no mesmo espírito que começou. Donc l'esprit a commencé en forme de polygamie, O espírito começou em forma de poligamia, il passe en forme d'inceste, passa em forma de incesto, il revient avec la polygamie, volta de novo com a poligamia, il passe en forme d'inceste très sale encore, volta agora, depois vem com o incesto mais sujo il ainda. se retire un peu, il attend 5-6 générations, Se afasta um pouco, ele espera 5, 6 il gerações réapparaît dans la même forme. e ele aparece de novo. La première leçon, A primeira lição. c'est que tu dois comprendre que les démons t'observent bien. Você tem que entender que os demônios te observam bem. Ouais, les esprits sont des grands stratèges. Os espíritos, eles são grandes. Comment expliquer qu'à un moment ils attaquent, à un moment ils n'attaquent pas? Como é que vamos explicar que um momento eles atacam? Comment dans la première génération la polygamie est entrée? Como é que na primeira geração a poligamia entrou? Mais dans la deuxième génération, la polygamie n'était pas là. Mas na segunda a poligamia já não estava. Dans la troisième génération, il y a une sorte de sexualité très sale qui entre. Na terceira chega uma sorte de sexualidade suja que Il y a entrou. l'enfant de Jacob, la fille qui a été violentée. Tem filho de Jacob que foi violada. Il y a l'inceste entre les enfants de Jacob et leur maman. Incesto entre os filhos de Jacó e Et il y a Judas qui va dans l'inceste avec sa belle-fille. E Judá que vai no incesto com a sua nora. Vous comprenez que tu ne blagues pas quand il y a combat spirituel dans la famille. Você entende que não podemos brincar quando tem combate Ah, espiritual na ne família. dors pas, puis ce sont des démons qui t'étudient bien. Não dorme porque tem demônios que te Ouais, estudam ils bem. t'analysent, ils comprennent que tu n'es pas fort dans la prière. Ele te analisa, ele vê, você não é forte na oração. Donc au temps d'Isaac, No tempo de Isaac, la polygamie est arrivée, a poligamia chegou. mais la Bible nous présente Isaac comme étant un homme de A prière. Bíblia nos apresenta Isaac como homem de oração. Son père a fait cela, O seu pai fez isso. Isaac n'a pas fait cela. O Isaac não fez. La deuxième des choses, A segunda coisa, à part observation, além da observação, les démons connaissent ta position spirituelle. os demônios conhecem a tua posição espiritual. Ils te regardent. Eles te olham. Ils sont dans la famille. Eles saltam nas Il y a famílias. le divorce dans la Tem famille. o divórcio na família. Quand je dis il y a le divorce, c'est un comportement qui te répète à partir de plusieurs Quando eu générations. falo que tem um divórcio, quer dizer que é um comportamento que repete de muitas gerações. Tu remarquais que beaucoup de sœurs sont mariées et sont divorcées. Você vai notar que muitas irmãs eram casadas até depois de Lorsque je divorciarem. parle du diabète, je parle d'une maladie qui se répète dans la Quando famille. eu falo de diabetes, é uma doença que se repete na família. Lorsque je parle de jeunes garçons qui échouent dans le mariage, je parle d'un comportement répétitif. Eu quando falo de um jovem que não é bom, não é boa pessoa no casamento, eu estou a falar de um comportamento repetitivo. Lorsque je parle de la fornication, tu verras que dans notre famille, il y a toujours la fornication. Quando falo da fornicação, entenda que na família já existe sempre L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les gens qui boivent. pessoas que bebem muito. Ah, les gens qui meurent avant 50 ans, la mort précoce. Pessoas que morrem antes do tempo, a morte precoce. Donc comment est-ce que tu comprends cela? Como é que você entende C'est ce isso? que j'appelle le démon voyageur. É aquilo que chamamos os demônios que viajam. Ah, donc il viajantes. commence avec Abraham. Ele começou com Abraão. Abraham meurt, il apparaît devant Isaac. Abraão morreu, ele apareceu diante de Isaac. Isaac résiste à la prière. Isaac resistiu na oração. Ce matin, je vais bénir les Isaac. Hoje eu quero abençoar os Isaac. Les gens qui ont compris que dans cette famille, il y a un combat. As pessoas que entenderam que nessa família tem um combate. Quelle est la déclaration ici? Olha a declaração aí. Dans chaque famille, voulu ou pas, il y aura toujours un combat. Em cada família, querendo ou não, sempre vai ter um Mais combate. c'est ta position qui déterminera l'issue de ce combat-là. Mas é a tua posição que vai determinar o fim deste combate. Ne sois pas n'importe qui dans la famille. Não seja qualquer um na família. Tu es entré dans cette famille comme un Isaac. Você entrou nessa família como um Isaac. Résiste à ces choses-là. Resista a essas Cela est arrivé à ma mère. coisas. Isso aconteceu com
com a Mais minha mãe, cela ne m'arrivera pas. isso não vai me acontecer. Isaac a dit, non, 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 j'ai trouvé mon père qui avait beaucoup d'argent, Isaac falou, eu encontrei meu pai que tinha muito dinheiro. qui avait la promesse, Tinha promessa. qui m'a donné tout ce qu'il avait. Que ele me deu tudo que eu tinha. Il m'a donné tout ce qu'il avait physiquement, matériellement, financièrement. Ele me deu tudo que ele tinha fisicamente e materialmente. Mais je refuse de prendre son caractère. Mas eu rejeito, eu nego de pegar o seu caráter. Ça, c'est la bonne génération. Essa é a boa geração. Où tu observes dans la famille, Quando você olha na il y a família, des choses que je vais prendre de papa. coisas que eu vou pegar do meu pai. Il y a la famille des médecins, c'est bon. Tem a família dos médicos, é muito Il y a la famille des commerçants, c'est bon. A família dos comerciantes é bom. Il y a la famille des serviteurs de Dieu, c'est A bon. família dos servos de Deus Il y é a la bom. famille des gens qui travaillent bien. Tem a família das pessoas que trabalham bem. Dieu soit loué. Deus seja On appelle cela le talent, les habiletés, l'héritage positif de la famille. Les talents, os talentos positivos da les família. habiletés, As habilidades. l'héritage positif de la A famille. herança positiva da Dans família. chaque famille, tu verras, il y a toujours un caractère. Cada família você vai ver tem sempre caráter. Avance dans ce chemin-là. Avance neste caminho. Mais avec tes yeux prophétiques, hein, Mas com os teus olhos proféticos. commence à regarder dans la famille Comece a olhar na et tu dis, família. mais mon père était polygame. Diga, você vai ver que o teu pai era Ma polígamo. mère a divorcé. Minha mãe divorciou. Mes oncles sont morts avec une maladie. Meus tios morreram com uma doença. Moi, j'opère dans la fréquence d'Isaac. Eu opero na frequência Ce de qui est arrivé à ma O que mère aconteceu com a ne minha mãe m'arrivera jamais. não vai me acontecer. Est-ce que je peux prophétiser pour Eu posso quelqu'un? profetizar por Je alguém. lève ta main maintenant. Levanta a sua mão Je agora. prophétise ce Eu matin. profetizo Ce nesta qui est manhã. arrivé avant O que toi aconteceu antes ne de ti t'arrivera pas. Não vai te acontecer. Ce qui a dévoré les autres O que matou os ne va outros pas te dévorer. não vai te matar. Ce qui a enterré les autres enterrou os outros ne va pas não vai t'enterrer. te enterrar. Ce qui a baissé les autres baixou os ne va outros pas t'abaisser. não vai te baixar. Ce qui a détruit les que autres destruiu os ne va pas te outros détruire. não vai te Tu destruir. dis, je reçois. Eu recebo. Je reçois. Eu recebo. Je suis Eu différent. sou diferente. Aleluias. Tu vois maintenant, Você vê agora c'est quoi la déclaration? qual é a declaração? Jamais tu ne changeras de famille. Nunca você vai mudar de família. Mais toi, tu peux être le changement dans la famille. Você pode ser a mudança na sua família. Non, je ne veux pas changer de famille. Eu não quero mudar de família. J'ai grandi, j'ai vu mon père frapper maman. Eu A cresci, perdu eu la vi o meu grossesse. pai batendo a minha mãe. Je suis dans la même famille. Eu estou na mesma família. J'ai son nom. Eu tenho o seu nome. Je suis fils d'Abraham. Eu sou filho de Abraão. Mais je ne peux jamais battre ma femme. Mas eu nunca posso bater a minha mulher. J'ai vu un jour papa entrer, il y avait des discussions avec maman. Il avait déjà un autre enfant là-bas. Eu vi há dias os meus pais a discutir e já tinham um filho distante. J'ai grandi là. Eu cresci lá. J'ai son nom. Eu tenho o seu Mais nome. je ne peux jamais faire ça. Mas eu não posso fazer isso. Avoir une femme ici, Ter uma mulher aqui. avoir une femme en Angola, Ter uma mulher avoir em une femme Angola, de l'autre côté. ter mulher do outro lado. Pourquoi c'est là? Por que isso? Je suis dans la famille d'Abraham, Estou na família da mais je ne suis pas Abraham. mas eu não sou. Mon nom c'est Isaac. Meu nome J'ai le Saint-Esprit sur moi. o Espírito Santo. Là où mon père a échoué, moi je n'échouerai Onde pas. meu pai fracassou, eu Là não où ma mère a fracassei. échoué, moi je n'échouerai pas. Minha mãe falhou, Là eu où não ça n'a pas fracassei. marché, Onde não funcionou, pour moi ça va marcher. para mim isso Tu lèves tes mains, je vais te bénir. levanta as tuas mãos, Que eu vou Dieu te abençoar. bénisse. Deus te abençoe. Oh, que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu fasse la Deus différence. faça a diferença. Oh, je ne sais pas pour qui, mais quand je t'ai béni, le Saint-Esprit m'a montré la vision de la France. Eu não sei porquê, mas quando eu abençoava, o Espírito Santo me Je mostrou a t'ai visão da béni en France. Là où beaucoup ont échoué, toi tu n'échoueras Onde muitos pas. fracassaram, você não vai falhar. Dans les bureaux là où beaucoup ont pleuré, toi tu ne pleureras pas. Sonhos que muitos choraram, Que você Dieu te não donne vai le chorar. pays. Que Deus te deu o Que país. Dieu te donne le pays. Deus te deu o país. S'il y avait des problèmes de mariage dans la famille, Tinha problemas de casamento, toi tu ne na vas pas família. pleurer. Não vai chorar. Que Dieu te bénisse. Deus te abençoe. Est-ce que tu peux lever tes mains et commencer à prier en langue? Levanta a sua Tu mão, dis, je começa suis a orar em béni. línguas. Moi, je suis Isaac. Eu sou o Isaac, La eu grâce sou de Dieu abençoada, sur a moi. graça de Deus é sobre Je mim. ne veux pas Eu répéter não vou l'histoire. repetir a história. Oh, Shalabakata. Je refuse eu nego. dans ma vie sentimentale. Minha vida sentimental. Alguém doit refuser. Alguém doit Alguém tem que refuser. negar, Oh, alguém c'est tem le que combat negar. spirituel. É o combate espiritual Alguém que doit dire começa. non, 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 Alguém non. tem que dizer Non, não, non, 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 non. não, Ici não. en France, je Eu estou na refuse. França, eu nego. Je refuse la maladie. Eu nego a doença. La maladie. Eu nego a doença. La pauvreté. A pobre, Je a refuse. pobreza. Eu nego.
nego. La mort prématurée, A morte prematura. je refuse Eu nego. au nom de Jésus. Em nome Au de nom de Jesus. Jésus. Em nome Pour de mes Jesus. enfants, Os meus je filhos. refuse. Eu nego. Je suis la différence. Sou a diferença. Reçois cela. Rebaixar. Reçois cela. Receba isso. Reçois cela. Receba isso. Reçois cela. Receba isso. Oh. Shalabala. Shelebalabakata. Shalabalabakata. Rebalabasatavara. Shalabalabakata. Selemante. Ribalakata. Shelebakata. Au nom de Jésus. Oh, em nome de Jesus. Commence à répéter. Moi, je vais me marier. Começa a repetir, eu vou me casar. Moi, j'aurai une bonne vie. Eu terei uma boa vida. Moi, je suis béni. Eu sou abençoada. Ma famille est bénie. Ma A famille est minha bénie. família. J'ai la grâce de Dieu. Eu tenho a graça de Deus. J'ai la faveur de Eu Dieu. tenho o favor de Au Deus. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ah, je sens l'esprit de la prière. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Eu sinto o espírito On de va oração. continuer dans la Podemos semaine. Est-ce que levantar tu em peux te oração. lever pour prier? Levante-se, nós vamos orar. Reçois l'onction d'Isaac. Receba a unção de Isaac. Il est né dans la même famille. Ele nasceu na mesma Il família. a reçu le même nom. Recebeu o mesmo Mais il nome. était différent. Mas ele era Oh, diferente. commence à dire au nom de Começa a Jésus. dizer em nome de Tout Jesus. doit se soumettre. Tudo tem que se submeter. Tout doit se soumettre. Tudo tem que se submeter. Dans cette famille, Essa família. je refuse. Eu nego. Je refuse. Eu nego. Je refuse. Eu nego. Je refuse. Eu nego. Aujourd'hui, Hoje. que tout ce qui poursuit les gens Tudo que persegue as pessoas. tombe maintenant. Cai agora. Tombe maintenant. Cai agora. Tombe maintenant. Cai agora. Tombe maintenant. Cai agora. Au nom Em de nome Jésus. de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Shalakapalakato. Zelebalakata balabashete. Repalakoto. Selemantolobo shepekala. Relemandolobo sete. Oh Seigneur, nous refusons Seigneur sur nos enfants. Nous refusons Seigneur sur tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Nós negamos. Relebala shaka. Salabakato. Selemando rebokata. Zelemando. Shelebanda rebokata. Oh, tu élèves tes mains maintenant, élève tes mains. Levanta suas mãos agora. Commence à annuler toute parole Anular toda palavra. qu'on a dit sur toi, Falaram sobre você. des paroles négatives. Palavras negativas. Oh, tu annules cela. Anula isso Tu agora. annules cela. Anula isso Tu agora. annules cela. Anula isso Au nom agora. de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Toute parole. Toute parole. Toute parole négative. Sois brisée. Sois brisée. Sois brisée. Sois brisée. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Shalabakata. Relebalabasata. Relebalabashakala. Oh, tu ne pries pas, prie alors, prie alors. Prie. Prie. Shalabakata.
Tu lèves tes mains. Levante as tuas mãos. J'entends la parole du Saint-Esprit qui dit, sois fort en esprit. Eu ouço a voz do Espírito. Ele fala, seja forte no Espírito. Sois fort en esprit. Seja forte no Et Espírito. tu commences à refuser. E comece a negar. Est-ce que je peux prier pour toi, Alice? Eu posso orar para você. Je vais prier pour toi. Alors que je t'appelle pour prier, le Saint-Esprit me dit, prie pour Alice, annule toute parole qui a été prononcée contre sa personne. Quando eu te chamei, o Espírito Santo falou para mim, ore para Alice, para repreender toda a palavra que foi declarada sobre a sua vida. Les gens ont dit des choses, ont parlé, As pessoas falaram. et ces choses veulent maintenant déterminer ta E essas direction. coisas querem determinar a tua direção. Et ce matin, le Saint-Esprit me dit, brise cette parole de Nesta manhã, o malédiction. Espírito Santo me diz, quebra essa palavra de Et maldição. que c'est même Dieu qui t'a conduit sur la voie de Que la o mesmo bénédiction Deus que te conduziu no caminho da bênção, réalise cela. Ele vai